Como é que vocês estão, hein? Vou acender, vou acender. Disse está famoso ver lá Instagram. Tô famoso ver lá no Instagram dos Eletroblocks? Massa, né, cara? Espero não ter falado muita besteira naquele vídeo lá. 119% dos Eletroblocks, olha lá. Legal, cara. Ansioso pra receber a minha caixinha, os meus EBs. Já vou aqui abrir o S-Botics. Cara, tô tão feliz que um projeto de hardware de brasileiro está dando certo. Dando tão certo, né, cara? É verdade, Thiago. Tô felizão também, cara, porque tá só no início, sabe? Eu sei que eles têm pretensão de fazer bem mais coisas, talvez até bloquinhos programáveis. Belezinha. Então vamos fazer o seguinte. Nesse início de live, vou fazer esse vídeo aqui apresentando muito rapidão um pouquinho do S-Botics. Porque a gente teve a live, né? As duas lives bem legais. Laurentino. Fala comigo, Thiago. Disse que iria ter modelado por S-Botics TBM kkkk, nem que seja o cadarço do Zul kkkk. O cadastro do Zu. Dá pra cada um fazer uma skin legalzinha aí e usar. Eu vou acatar a ideia de algum de vocês, eu não lembro exatamente quem foi. Que eu tava falando a questão de fazer códigos, né? E disponibilizar os códigos que eu não tava achando muito interessante, porque a gente vai fazendo aqui em live. E aí pode ser que, de repente, alguma equipe pegasse o código e até mesmo sem saber, né? Utilizasse o código daquele exato mesmo jeito na competição. E isso é contra as regras da Olimpíada Brasileira de Robótica. Sei lá, para não ficar disponibilizando o código completo assim, eu vou fazer em partes. A gente faz uma parte de código para seguir linha. A gente faz uma parte de um código para desviar de obstáculos. E aí eu vou disponibilizando esses códigos, tá? À medida do possível, claro. A gente faz um código também só para alguma coisa do resgate, alguma coisa específica, por exemplo, encontrar a vítima. Uma outra parte de código para ir deixar a vítima no local seguro. E aí depois, mais pra frente, a gente tenta fazer um código juntando tudo isso. Porém, não sei se eu disponibilizaria esse grandão tudo junto. Seria bom assim, Jay. Boa. Foi eu, Jay. Dei a ideia de fazer partes específicas, tipo tratar a leitura de um sensor, algo assim. Boa, Thiago. Boa. Ed Carlos! Tô com o teu vídeo aberto aqui, cara. Ó lá. O Ed Carlos fez o vídeo aqui também sobre a atualização do S-Botics, né? Tá lá disponível no... Deixa eu colocar o link aqui. Muito obrigado pelo follow. Valeuzão, cara. Alisson, né? Valeu também, Ed Carlos, por indicar lá no final, cara. Muito obrigado. Olá, humanoides! Eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica, espero que estejam todos muito bem, eu tô bem também e tivemos atualização no S-Botics. A gente tem aí um vídeo completão falando, aliás, basicamente dois, né? Que a gente tem aí alguns vídeos gravados na live, como este aqui. Um deles foi com o Lucas, um dos desenvolvedores, que está aí à frente do desenvolvimento do S-Botics por enquanto. E tem também com o Júlio. O Júlio, que inclusive deixou o launch aí bonitão e falou que a ideia também foi do Lucas. Então... tudo certo, a gente vai para cá, para a tela do computador com o S-Botics. A gente tem algumas coisinhas aqui que mostramos todo detalhado lá no vídeo que eu falei agora para vocês. Tem... bom, na parte aqui de configurações, as mudanças foram bem poucas, tá? Algumas pequenas mudanças, mas aqui na parte de programação, tivemos uma baita de uma mudança e eu achei muito massa, cara. Muito legal, muito interessante. O pessoal aqui no chat está presente. Se quiserem dar um olá, um oi aí no chat, fiquem à vontade, tá? E a gente vai começar a fazer aqui, então, um seguidor de linha, bem simples. Ó o Gab. Salve, YouTube. É isso aí. O Ed Carlos também já colocou ali a mensagem. O Ed Carlos que faz vídeos também sobre S-Botics, inclusive. Thiago Laurentino comentou aí também, ó. Salve eu do futuro assistindo esse vídeo. Salve, Thiago. Thiago do futuro. Pois bem, a gente tem aqui um código, né, uma programaçãozinha que eu fiz para testar ali enquanto estava com o Lucas. A gente estava testando o console. Mas nós vamos programar aqui em blocos a princípio, tá? Em Block Educ. Então, pessoal, antes da gente começar a programar lá dentro do Block Educ, a gente já escolheu aqui, ó, Block Educ, está aqui a programação OBR nível J, né, que é a OBR no nível mais básico possível. A gente vai escolher o programa onde a gente quer programar,
obviamente. E se você não quiser alterar nenhum desses aqui, utilizar algum desses aqui, quiser criar um novo, vem aqui, ó, no início aqui, e vai lá, novo programa. Aí você digita aí o nome do seu programa e cria um novo, tá bom? Vou escolher aqui o que eu criei aqui, ó, seguidor blocks simples, tá? Pra gente ir lá para o Blockduke, comece a programar. Dá um zoom para ficar melhor de ver aí na tela. Então é o seguinte, o que a gente precisa? Nós temos então que verificar qual robô a gente vai utilizar. Por que isso? Porque a gente tem que ver quais sensores nós vamos fazer as leituras, né? Com quais sensores nós vamos fazer a leitura. Tem esse robô 5 aqui, que inclusive a gente vai, se pá, né? Fazer alguma coisa com ele. Robô 1, eu gosto muito do robô 2, cara. Apesar dele ser mais lento, né? Ter a taxa de atualização um pouquinho mais demorada. Mas eu gosto desse robô, cara. Eu tenho uma paixãozinha, cara, pelo robô 2. Não é porque ele tem mais sensores, é só por causa de um simples detalhe que o Lucas descobriu na live que a gente fez. Esse detalhe aqui, ó. Eu vou utilizar o 2 primeiro porque eu gosto muito dele. Segundo porque é lentinho, acho que o pessoal não vai querer utilizar ele também não. E aí eu tenho que ver quais sensores eu vou utilizar ali, ó. O sensor 3 é o do meio. Então, muito possivelmente, a maior parte do tempo ele estará sobre a linha, né? Estará vendo preto. Tem o sensor à esquerda dele, sensor 2, à direita, sensor 4. E os das extremidades, 1 e 5. O que fica no meio apontando para frente, o sensor 6. Depois a gente fala sobre os sensores ultrassônicos e os outros sensores. O objetivo agora é seguir linha apenas. E a gente precisa, então, verificar aqui, ó. Atualizou o SBotics e nem tô com o tema espacial, né? Nada não, a gente já começou o vídeo assim, vamos ficar vendo aí o Morro do Careca. Depois a gente troca lá. Certo, esse aqui é o 2, esse aqui é o 4. O do meio aqui apontando para baixo é o 3. Preciso ver o que eles estão vendo nesse momento. Então, abri ali, apertei Shift. Temos sensor 2, que é esse aqui da esquerda, 43.92. Se a gente for fazer por luz percebida, né, o do meio ali, lendo preto, 0 ponto alguma coisinha. E a gente consegue ver aqui também, ó, branco, preto e branco. Belezinha, início de código. O que a gente precisa? Bom, o robô ele precisa ficar lendo várias vezes, se repetindo. E então a gente não sabe exatamente quando que ele vai parar de ler, né? A princípio a gente faz um loop infinito. Tá, a gente vai precisar aqui, cadê? Fluxo, controle, onde é que eu acho aqui? Movimentação. Aqui em lógica em lógica mesmo, repetições. Aqui, ó. Como a gente não sabe quantas vezes vamos repetir, né? Então não faz sentido utilizar esses aqui. Vamos utilizar então esse enquanto, já fica mais certinho aqui, ó, pra gente utilizar. Enquanto o quê? Enquanto for verdadeiro. Onde é que a gente tem aqui, ó, verdadeiro? Tá aqui, ó, em lógica também. Enquanto for verdadeiro, isso vai dizer sempre vamos ficar repetindo o quê? Repetindo uma leitura dos sensores. Como é que a gente vai fazer essa leitura dos sensores, né? Antes de fazer a leitura, a gente vai precisar fazer um condicional, mas isso é uma outra história que a gente vê daqui a pouco. Leitura a gente pode fazer de luz e de cor, né? Se a gente fosse usar cor, poderíamos ver ali as cores que está retornando e fazer uma comparação. A gente tem aqui, ó, algumas opções de cores. Eu não lembro desse, ajustar a cor. O que é que faz? Ajusta a sensibilidade do sensor de cor. Deve ser fornecido um valor de sensibilidade que varia de 0 a 100. A sensibilidade padrão é 25. Então, se a gente for utilizar cor, né, verificar qual é a cor, a gente pode utilizar esse primeirão aqui, ó, de cor, que aí ele vai dizer, retorna a cor percebida pelo sensor indicado. A cor pode ser vermelho, verde, azul, amarelo, preto e branco. A numeração dos sensores de cor estão disponíveis na barra sensores do tutorial do simulador. Tá bom. Então a gente poderia utilizar isso aqui, mas muito possivelmente vamos tentar primeiro com o retorno da luz, tá? Pra gente trabalhar com os números, né? Só por isso.
Então, vou apagar esse de cor aqui, só para a gente não confundir, não ficar sobrando aqui no código. E a gente precisa fazer, então, o condicional. Onde é que a gente vai achar aqui? Ó, decisões. A gente tem os bloquinhos aqui de teste, caso, outros, porém, vamos utilizar aqui primeiro este se, então. Né? Se alguma coisa, se a luz lida ali for maior ou menor que tal número, então faça alguma ação, seja ande, vire para um lado, para o outro, seria isso aqui. Vamos colocar aqui dentro. A gente vai fazer para o primeiro caso, né? Qual é o primeiro caso? Ele seguir em frente. Quando é que ele vai seguir em frente? Quando os dois sensores das laterais estiverem vendo branco, ou seja, um valor alto de luminosidade, né? Já que a gente está trabalhando aqui com luz. E aí a gente precisa comparar. O que a gente vai comparar? Se a gente fosse utilizar apenas um sensor, né? A gente viria aqui ó, e já colocaria... Se o sensor de luz, por exemplo, o 2, aí eu preciso pegar um número, o sensor 2 estiver retornando um valor... vocês não ouviram e também não estão vendo no chat, né? Mas o Thiago Laurentino, ele falou, começa fazendo um sensor... Não, começa fazendo um seguidor com um sensor só. Pode ser, Thiago, vamos fazer então apenas com um sensor, vamos utilizar o sensor 2 que a gente já colocou aqui. Então, se o sensor 2 estiver lendo um valor maior que, vou colocar aqui, ó, maior que um valor médio, né? Já que a gente tem ali valores aproximadamente 0 quando está sobre o preto e aproximadamente 40 quando está sobre o branco, vamos colocar um intermediário aí, um 20, né? Um vintão aí, só para fazer um teste. Pegar aqui, ó, número, enquanto for maior que 20, e aí a gente tem que analisar para qual lado o nosso robô deve andar. Cheguei, boa noite, Zontão! Como é que tá? Tudo tranquilão, cara? Precisamos vir aqui só para mostrar a vocês, né, para a gente lembrar aqui também, ó, que o sensor 2, esse que a gente colocou lá no código, é esse segundo da esquerda para a direita, olhando de frente para o robô. Então, é este sensor aqui, ó, ele está sobre o branco. Como ele está sobre o branco, ou seja, a gente está lendo um valor maior que 20, só para testar aqui de novo, ó, sensor 2 está lendo 43.92. Se eu colocar ele um pouquinho para o lado, mais um pouquinho, ele começa a baixar esse valor aqui, que ele está começando a ver meio que esse fade aqui, ó, que tem pertinho da linha, na borda da linha. E quando ele vai chegando cada vez mais perto do preto, cada vez mais em cima do preto, esse valor vai descendo mais, vai descendo até um ponto, ó, que ele passou ali dos 20, tá vendo? Eu voltei um pouquinho, ele passa dos 20, e a partir desse momento aqui, a gente já pode considerar que ele está lendo um preto, tá? Isso para fazer uma coisa mais simples. Ok, então sabendo disso aqui, a gente volta para os blocos. E quando o sensor de luz 2 estiver lendo um valor mais alto, ou seja, maior que 20, está vendo o branco, a gente vai fazer o nosso robozinho se deslocar com uma leve inclinação para a esquerda, ou seja, virar à esquerda. O que a gente tem aqui em movimentação para isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, básico. Temos esquerda, será que esse aqui vai funcionar? O que ele diz ali? Vamos ler, tá pequenininho ali, mas talvez eu consiga ler aqui. Aplica uma força nas rodas do robô para que ele se mova em torno do eixo para a esquerda. Ele vai se mover em torno do eixo, não é necessariamente o que eu quero. Eu quero que ele vá para frente, movendo um pouquinho para a esquerda. Então a gente pode utilizar possivelmente esse aqui, ó. Move o robô em diferentes direções dependendo da força aplicada. Deve ser indicada a força a ser aplicada na roda da esquerda e na da direita. Limites de força, negativo 300, tá? A gente não consegue colocar ali menos 300, né? Tem que colocar negativo 300. Ou consegue? Preciso ver isso. A 300 em curvas e negativo 200 a 200 para movimentações em linha reta. Ou seja, primeiro a gente coloca o valor para a roda esquerda, depois a gente coloca o valor para as rodas da direita. A princípio é se mover mesmo aqui, ó. Tá de boa pra gente utilizar ele. Olha só quem chegou! Grande Oferê! Bom dia! Bom dia também. Tá de noite, mas o dia ainda não terminou. Boa noite! 0 menos 300 funciona, será? Acho que funciona. Eu acho que vocês passaram isso aqui para eu fazer uma vez, não foi? Quais valores nós vamos colocar? A princípio vamos colocar valores fixos, tá? Sem colocar proporcional, coisa assim. Vamos colocar valores fixos mesmo. Vamos colocar ali... Cadê? Número, tá aqui. Se é para ele girar um pouquinho, ir para frente, inclinando ali um pouquinho para a esquerda,
Agora fica complicado isso de quem é esquerda e quem é direita. A gente deveria ter definido isso. Cara, depois bora ver o salvamento. Eu só vou fazer a parte do salvamento depois que eu fizer as etapas aqui de seguir linha, de reconhecer o verde. Aqui, ó, o verde. O desvio do obstáculo. O tratamento do piripaque do Chaves, que ele fica. Aí, se não tiver mais alguma coisa pra gente fazer aqui, que eu esteja esquecendo. Rampa, não sei. Aí a gente vai para o salvamento. Cara, eu fico encabulado com isso, de esquerda e direita. Eu acho que o pessoal... Eu sempre esqueço isso, né? Mas é isso mesmo. Porque eu utilizo esquerda e direita olhando por trás do robô, porque eu fico sempre olhando ele indo. E algumas pessoas olham o robô vindo. Você pode trocar se quiser, Jay. Dá pra fazer uma tarefa com variáveis. Não, por enquanto tarefas não. Tem que ser simples para o pessoal que tá começando. Aí você coloca o nome, número do que quiser. É verdade, daria pra fazer isso, ficaria bem melhor de fazer também. Lembra disso de fazer depois, cara, por favor? Que eu vou esquecer. No SBotix, a gente faz o seguinte. Olha de frente para o robô. À esquerda, obviamente quem tiver aqui na esquerda, né? Começando aqui o sensor 1 de cor. Esse vai ser o sensor mais à esquerda. O sensor de cor, de luz, enfim. O último sensor aqui, o 5... ele está na direita, né? Eu tenho o costume de olhar por trás do robô, aqui a gente olha pela frente, então. Dessa forma, para que a gente faça o sensor de luz sair do branco e ir para o preto, a gente precisa de uma maior velocidade no motor da esquerda, que é justamente esse aqui. Me corrija aí o chat se eu estiver errado, por favor. Mas vamos colocar aqui aproximadamente uns 200. 300 seria o máximo. 300 eu não sei se seria tão legal colocar, mas vou colocar 250. Enquanto isso, no outro eu vou deixar, eu preciso que ele ainda continue indo para frente, mas o da esquerda, né, seja mais rápido do que o da direita. Então eu vou colocar 100 e a gente vai fazer um teste, tá? A gente vai fazer apenas um teste. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Seguidor, bloco simples, ok, o programa está selecionado ali correto. Eu vou salvar aqui esse código, salvamos. Vou minimizar aqui, vou compilar e enviar, tá? Ó, seguidor, bloco simples. Programa compilado com sucesso, já deve ter enviado também. Então vamos aqui, eu vou posicionar melhor aqui o robô, colocar um pouquinho mais para cá. Possivelmente ele vai andar para frente, só que fazendo uma leve curva aqui para nossa direita, tá bom? Então vamos testar a rotina lá, ó. Clicar ali em rotina, nos marcadores. Deixa eu desativar os marcadores. Sem marcadores, desativado, ok. Mas cuidado para não ficar testando aí sem marcador demais e esquecer no dia da competição, tá? Vou testar aqui a rotina. Ele está vindo fazendo a curva, mas a curva ficou muito aberta. Ficou um ângulo muito aberto para a curva. Então vamos parar aqui a rotina e vamos fazer a modificação lá. Eu vou colocar, por enquanto, só 150 para ver como é que vai ficar. E aqui eu vou colocar uns 30. Salvar o código. E executar. Testar a rotina. Beleza. Ele também tem um probleminha, não é? Que ele não tem um giro muito bom em torno do próprio eixo. Pelo menos utilizando essa função aqui. Salvei aqui de novo. Deixa eu ver como é que ele está ali. Fazer o teste agora da rotina. Ó, agora já ficou um joguinho melhor, né? Alguma coisa mais suave. Quer dizer, mais suave não, mas um ângulo mais fechado. Mas mesmo assim, ainda acho o ângulo muito aberto. Ele vai movendo ali um pouco para o lado, né? Enquanto eu estiver vendo aqui maior que 20, porém a gente não tem um outro comando para ele parar ou para ele virar para o outro lado. Daí a gente pode vir aqui na engrenagem e colocar mais um. Se não C ou um se não. Colocar aqui o se não só para testar aqui. Isso. Então, se ele não estiver vendo maior que 20, né, então estará vendo menor que 20, a gente pode fazer ele mover, ao contrário. Colocar esse menos 2 para cá e colocar esse 200 para cá. E vamos ver o que, vai acontecer. Salvando aqui, compilar e enviar. E agora testar a rotina. Agora sim, ó. Agora ele está seguindo a linha.
Só que essa giradinha aqui ainda foi muito acentuada para ele. A gente não consegue ter assim um giro tão bom nesse formato que eu estou fazendo, tá? Daí eu precisaria fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou brincar um pouquinho com esses valores aqui, ó. E isso aqui que eu estou fazendo agora é para ele dar uma bugadinha, para ele ficar um pouquinho mais lerdo. Exato, ó. Ele vai longe e volta, vai longe e volta. Ele vai se perder muito mais fácil aqui na curva. Isso. Tá, então se não deu certo assim, então vai ser assim, ó. A gente vai fazer algumas situações então. Como esse robô que eu estou fazendo ele é muito lento, ele fica meio lerdinho para fazer dessa forma bem simples, bem analógica, a gente vai fazer algumas condições a mais. Quais? Quando ele está aqui sobre o branco, se eu colocar aqui posicionar, a gente tem um valor, cadê aqui? Sensor 2, que é o que a gente está usando aqui, ó, de 44, tá? 44. Então, se a gente tiver aí um valor próximo a 44, está totalmente sobre o branco, como diz aqui, ó, branco. Se a gente colocar um pouquinho mais para o lado aqui, ó, e ler, ele começa a pegar um pouquinho da sombra ali e vai chegando ali nos 41, 40, até que vai para cima do preto e ele vai para um valor ali para os 3, até talvez 0 ele chega aqui, talvez, ó, 0,35. Então vamos colocar essas situações, ó. Se ele estiver totalmente no branco, mas não vamos fazer pelas cores, vamos fazer pelos valores aqui, pela luz percebida. Se ele estiver totalmente no branco, ou seja, acima de 40, podemos assumir isso aqui, acima de 40, então eu quero que ele gire total sem ir para frente. Então, ele vai girar sem ir para frente. Quando ele chegar num valor ali entre 40 e aproximadamente o quê? Um valorzinho aqui perto, aqui, ó. Mais ou menos aqui. 40, quando ele estiver ali entre 40 e 4, a gente pode fazer ele indo para frente, só que dando uma curvinha, né? Do 20 para cima, uma curva para um lado, do 20 para baixo, uma curva para o outro. Se ele chegar a ficar totalmente sobre o branco, ou seja, menos de 4, aqui ó, 3,95 para 0, a gente faz ele parar e reajustar, né? Virar ajustando. O que isso significa em código? Nossa, segurando Shift vai rapidão, ó. Beleza. O que isso significa em código? Então vamos para cá. Quais as situações que a gente tem? São 4. Então temos a primeira, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Já colocar aqui lógica, essa lógica aqui, 2 aqui. Eu vou tirar o senão, porque realmente eu vou querer explícito. Colocar mais 2, pronto. Senão C. Fica bem explícito agora o que a gente vai querer fazer. Bem... Tá? Então, se eu tiver um valor maior que... Valor de quê, né? Do sensor. Cadê o sensor? Sensor de luz, aqui. Sensor de luz... Número... Sensor de luz número 2. Se o valor lido for maior que 40, a gente vai rotacionar. Básico... Eu só não lembro exatamente se é para a esquerda ou se é para a direita. A gente vai colocar aqui e a gente vai ver lá. Então, se o sensor de luz for menor que 4, ou seja, estiver sobre o preto, ele vai ter que voltar para o branco. E aí, se ele volta para o branco... Ah, tá. Então deve ser isso aqui, deve ser o contrário. Direita aqui embaixo, esquerda em cima. Esquerda aqui. Qual o valor que a gente vai colocar, né? É de negativo 300 a 300. Então vamos colocar aqui uns 200 para ir um pouquinho mais rápido, mas nem tanto. Agora, aqui no final, se o sensor de luz não for maior que 40, não for menor que 4, então ele vai estar ali entre 40 e 4. Porém, se ele for maior que 20... Então, deixa eu colocar aqui maior que... Opa! Maior que 20, ou seja, está no lado mais claro, indo ali para o escuro. Meio que... A gente precisa, então... Movimentação.
Salve, salve, amigão! Clay, Gregor, Greg Boy. Tudo tranquilão, cara? Como é que você tá? Você tá bem? A família tá bem? Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo numa boa? Espero que sim, cara. Tranquilo. É isso aí. Gosto muito de você, cara. Você é meu amigão. Pode crer. Vim deixar meu Prime aqui. Como assim, cara? Coraçãozinho, olha lá, o coraçãozinho. Eu uso mais o Robô 5. O Robô 5 é aquele da Federal, né? Eu gosto dele. A gente vai fazer ele aqui. De verdade mesmo. Real. Fica ligado nos próximos vídeos que vai sair aí no canal JLab Robótica lá no YouTube. Se o sensor de luz 2 vê maior que 40, ele vai parar e vai girar em torno do próprio eixo para a esquerda para tentar encontrar ali a sombra do preto. Se o sensor de cor 2, né, de luz, sensor de luz cor, estiver vendo menos que 4, ele já está no preto, então ele vai girar para a direita para encontrar a sombra entre o preto e o branco. E para a gente ver se está nessa sombra, vai ser aí mais ou menos de 40 a 4. Porém, se não for nenhum desses dois e for maior que, se for maior que 20, ele vai andar para frente, mover. E aqui a gente usa aqueles valores que estávamos usando antes, tá? Que aí vai ser, nesse caso aqui, se ele está ainda maior que 20, ele está mais para o lado branco. Então eu tenho que fazer o da direita andar mais. Quem é o da direita? É o do lado de cá, né? Da direita vai ter que andar mais. Então ele vai com 200. E nesse outro lado aqui eu vou colocar negativo 100. E no outro caso é o inverso. Ele vai estar na sombra mais para o lado preto, então vai ter que fugir um pouquinho para o branco. Se for menor ou igual a 20. Só para fazer o complemento. Será que isso aqui vai dar certo, cara? Será que isso aqui vai dar certo? Deixa eu salvar. A primeira coisa que a gente vai ver é se eu coloquei os comandos para ele girar para o lado certo, né? Então, pode estar o contrário aí. Deixa eu reiniciar aqui, programação, compilar, ok. Ó, isso aqui que eu estava tentando fazer, ó, parece que deu certo. Só que ele vai ficar meio lentinho assim, ó, precisa dar uma otimizada depois. Mas eu quero ver se ele vai conseguir passar da curva pelo menos. Aparentemente sim, né? Olá, Ed Carlos. Deixa eu dar um boost aqui na velocidade, né? Deu certo, né? Muito massa. Agora eu quero ver o que é que vai acontecer aqui, porque para isso aqui não está previsto não. É, realmente ele deu uma bugada aí. Ele vai voltar para lá. Vai voltar para o início. Mas isso aqui realmente não estava previsto para ele passar não, tá? Não estava previsto para ele passar disso aqui não. Agora eu vou fazer o seguinte. Fizemos aqui então para apenas um sensor, mas se a gente quiser utilizar 2 sensores, agora a gente faz rápido. Vai ser mais simples do que fazer com com um sensor só. Tá? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Seguidor blocks simple 2. Vou colocar 2 aqui. Seguidor com 2 sensores de luz. Iniciar colocando a repetição. Enquanto for verdadeiro, né? Ou seja, para sempre vai repetir. E aí qual é a lógica? Vamos colocar aqui uma decisão. E nós vamos precisar de um E. Porque se o sensor da esquerda e o sensor da direita estiverem vendo branco,
o nosso robô vai para frente. Então, vamos pegar lógica e lógica, comparação, mais uma comparaçãozinha aqui, ó. Copiar e colar a comparação. Não vai ser igual, né? Nesse caso aqui, luz, poderia ter feito isso antes e ter copiado tudo, mas tranquilo, de boa. Ok, todo mundo devidamente numerado já. Sensor da esquerda. O sensor da esquerda é o sensor 2. O sensor da direita é o sensor 4. O 3 está no meio. A gente não vai fazer utilizando o 3 ainda, com 2 sensores. Então, só para confirmar aqui com vocês, se a gente vier aqui, ó, robô 2, sensor à esquerda ali, ó, o mais à esquerda é o 1, mas não é ele que vamos utilizar. Nós vamos utilizar este aqui, o 2, pula o 3, o 4. Esse aqui. Vamos utilizar esses dois. Os dois vendo branco, o robozinho vem para frente. Então, volta aqui. Os dois vendo branco. Como é que a gente vai saber que ele está vendo branco? Né? Pelo retorno lá da luminosidade. Se for maior que ali uns 35, isso depois a gente pode ir ajustando. Ambos forem maior que 35, significa, deixa eu colocar aqui maior também, significa que está vendo branco e branco dos dois lados. Seria a mesma coisa que a gente colocar, eu vou até fazer aqui, ó, só para mostrar aqui. A gente vai precisar de cor, então, e de sensor de cor aqui. Uma forma de fazer é essa aqui, ó. Se o sensor de luz estiver retornando um valor maior que 35, possivelmente é branco, tá? Que daria a mesma coisa que escrever se o sensor de cor 2 estiver retornando igual a branco. Isso aqui daria a mesma coisa, tá? Eu vou sumir com isso aqui. Vou adicionar mais um caso. Puxa ali o senão C. Isso aqui a gente sabe que ele vai para frente. Então, deixa eu colocar logo o bloquinho de movimentação aqui para frente. Copiando e colando. E aí, eu posso ir aumentando aqui a quantidade de casos, né? E fazendo caso a caso, ajustando a sombra, a velocidade, proporcional e tal. Mas como a gente quer fazer o mais simples possível, então, eu vou apenas colocar aqui, ó. Se estiver vendo menor que 20, que ele já está entrando na sombra, e o outro lado branco ainda, colocar só 120 para frente, Ed Carlos? Vou colocar os 120 que você pediu. Aqui, ó. E, certo. Se o sensor de cor 2, que é o da esquerda, estiver vendo preto, e o da direita estiver vendo branco, ele precisa virar para a esquerda. Eu penso um pouquinho para decidir qual lado, porque é meio que invertido para mim, tá? Eu penso de uma outra forma. Eu penso olhando por trás do robô. E aqui olhando pela frente do robô. Então, o que, que a gente pode usar aqui? Vou usar esquerda e direita mesmo para ficar mais fácil, né? Se o da esquerda está vendo preto, então tem que mexer para a esquerda, tem que virar para a esquerda. Precisa aumentar mais um caso, claro. Se não ser, nesse caso aqui, maior que 35, que estaria vendo branco. E esse outro menor que 20, né? Que estaria ali já entrando na sombra do preto. Aí aqui iria para a direita. Coloca aí só 800, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas o esquerda e direita é de menos 300, né? Negativo 300 a 300. Posso aumentar aqui para uns 250. E agora a gente vai salvar o código, se não tiver nada errado, né? E vamos compilar. Já deve ter compilado. Vamos testar. Tá rapidão. Ih! Tá ao contrário da... Como eu falei, né? Eu sou ao contrário. Eu vejo ao contrário aqui. Também ele tá em velocidade 2x, né? 1x aí, ó. Dobrar mais. Deixa eu só ver o que vai acontecer aqui, que ele não está previsto para passar daqui também. Colocar 301 e 500 no outro. Executando agora.
Beleza, temos o início de um seguidor de linha. Aí ele fica aqui, ó, nesse famoso piripaque do Chaves. Bugou ali no verde, que não está programado para isso, mas ok. Se ele tiver mais ou menos aqui, vou colocar de ré. Agora só falta os 90 graus, os verdes... Só isso. Pouca coisa. Quando ele vem chegando aqui, ó, perceba que o sensor 3, que é o do meio aqui para baixo, né, esse que está branco aqui para frente é o 6. O 3 ele está sobre o preto. Quando chega aqui na encruzilhada, o 2 começa a ver preto também, e o 3 ele já está vendo preto. O que você faz aqui? Nesse caso, você pode tomar uma decisão aqui de tratar isso como uma curva de 90 graus. E o que você pode fazer é colocar o teu robô para ele andar um pouquinho para frente por rotações. Daí você não precisaria de temporizador. Colocaria ele para andar um pouquinho para frente por rotação. Ou então, colocaria um loop para que ele fosse um pouco para frente até que o sensor 2 deixasse de ver o sensor 2 não, do meio, o preto, deixasse de ver o preto e o 2 ainda estivesse vendo. Tem uma outra opção também. Faz ele ir para frente e girar à direita até o sensor 2 encontrar novamente o preto. Tem várias opções, que não necessariamente precisa de temporizador. E depois é campeão. Depois é campeão. O que são as marcações verdes? Boa, Cadu. As marcações... É esse aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Quando a gente vem aqui para a arena, tem alguns locais que são marcáveis, né? Que a gente pode colocar os marcadores. Aqui eu tirei, ó. Eu deixei sem marcadores para eu ficar treinando aqui, testando o código, sem ter que posicionar os marcadores. Os marcadores são checkpoints. Se eu tiro aqui, na hora que eu for começar, se eu der o testar aqui, ó. Agora nós estamos em um outro. Se eu colocar aqui para testar, a gente posiciona esses marcadores e checkpoints para quando ele dá falha de progresso. Tá faltando um print aí? Tem print? Tem print. Tem print aqui, ó. A gente tem um console aqui, ó. Aqui embaixo tem aqui, ó, o console. A gente consegue printar aqui. Para saber os valores do sensor quando ele der o piripaque do Chaves. A gente faz isso. Agora em blocos aqui eu não tô achando, mas em Reduc, se eu fizer aqui, ó, salvar aqui, Reduc, e aí ele me dá aquele código que eu estava fazendo lá em blocos, me dá aqui no Reduc. Inclusive vou até mudar aqui para 300 porque deu bom com 300 mesmo. Eu posso colocar aqui dentro, mostrar, vou colocar a linha 1, ok. E aqui eu vou colocar de frente, só para a gente saber mais ou menos para onde ele tá indo. Eu ainda não testei muito bem depois da atualização, talvez isso aqui dê certo, talvez não. Então eu vou salvar e enviar lá para o robô. O símbolo não foi identificado, porque é mostrar texto? É porque não é mostrar não, cara, é escrever. Agora ficou verdinho lá, ó. Só não sei se é realmente escrever ou se é escrever texto, mas eu acho que é escrever mesmo. Deixa eu fazer aqui, ó. Foi. Tem no meu também, eu tava com preguiça de buscar. Tá, já enviei. Abre aqui o console, ver rotina, testar. Tá indo pra frente. E aí no lugar aqui, ó, de colocar o texto, poderia colocar os números, né, retornado pelo sensor. Ia dar bom também. Jay, você prefere qual linguagem de programação? C++. Mas aqui no SBotics, cara, as três eu gosto das três. Talvez eu prefira, entre aspas, usar Reduc porque como eu faço mais tutorial, né, para mostrar ao pessoal como fazer e tal. O Reduc ele é mais didático para isso, mais didático que o C#. Belezinha? Você já conhece a Júlia? Vamos lá para a Júlia então, para você conhecer ela. Dev Nelson, muito obrigado. Cadu, muito obrigado também pela participação aí, pela presença de Carlos, muito obrigado também. Pessoal que tava aí, pessoal que tá no Lurk aí também, muito obrigado. Pessoal que apareceu por aqui, muito obrigado.
Vamos então lá para dona Júlia, Júlia dos Eletroblocks. Segundo ela, a rainha do lixo com cola quente e... Tem como você mandar o link no chat, por favor? Nem precisa, a gente já vai para lá agora, automaticamente. Só de você ficar aí, quando eu clicar aqui, a gente já vai para lá. Então vamos, valeu, abração, até a próxima live, possivelmente quarta-feira,